Temos aqui no estúdio, vamos mudar de assunto agora, o deputado estadual Adolfo Menezes, que é presidente, viu, da Assembleia Legislativa da Bahia. Tudo bom, deputado? Como vai? Bem-vindo aqui. Como é que vai? Tudo em paz, graças a Deus. Eu vou começar falando da questão, a gente está saindo de um crime, né, que chocou todo o Brasil. Eu vou começar falando com o senhor da segurança. Como é que o senhor está vendo a questão da segurança na Bahia? Lembrando que o secretário de Segurança, Marcelo Werner, iria até participar, digamos assim, de uma sabatina na Assembleia, mas acabou não participando. Ele pode vir a ser chamado mais uma vez? Claro, eu não vejo dificuldade nenhuma, até porque o secretário, homem experimentado da Polícia Federal, com muitos anos aí na função, não tem problema nenhum. A forma que ele foi convocado é uma forma um pouco deselegante, e por isso que ele não foi ainda, mas ele não tem problema nenhum, até porque tem 3 meses, né, estamos aí findando o 4º mês que ele assumiu a segurança do estado da Bahia, né? Não tem muito, vamos dizer assim, o que mostrar, porque está conhecendo, mas a gente já vê alguns resultados. Mas o que eu vejo, Casimiro, é que a situação é dramática, não só na Bahia, em todo o Brasil. A gente precisa da compreensão dos homens públicos, principalmente do Congresso Nacional, porque é o que eu digo, uma situação, claro, não sou especialista, mas eu acredito que é o que você vê, que é o que o povo está nos ouvindo. Você, todos os dias, vê no jornal um rapaz de 17 anos cometendo barbaridades e não pode ser imputado porque ele é de menor, ele não sabe o que está fazendo. Quando a gente sabe que ele está mais sabido do que alguém de 50 anos e 60. As brechas da lei, né? Então, ouça, a gente vê toda hora, como eu estava vendo hoje de manhã, é um indivíduo que já teve 8 passagens pela polícia, na mesma hora o juiz solta. Ontem, me parece, ou esse final de semana, 2 turistas romenos foram atacados no Pelourinho, quer dizer, um dos centros turísticos da Bahia, que traz riqueza, que traz emprego. O que a gente vê, foram espancados e o rapaz que espancou já está solto. Então ele vai continuar fazendo. É isso que o Congresso Nacional poderia ver, porque eu digo, a polícia, a gente tem que parabenizar os homens todos da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, que faz a sua parte. Mas eles prendem, a justiça solta na maioria das vezes. Então, praticamente, é enxugando gelo. E aí nós estamos com a droga que tomou conta de todos os lugares, né, até do interior, né, a situação dramática que passa o Brasil. Eu, com toda a sinceridade, não vejo luz no final do túnel, não. Ainda mais quando a gente vê um crime bárbaro desse que a gente acabou de ver aqui na televisão, 22 anos depois. Isso, para mim, é a falência do Estado que eu digo, do governo todo, federal, é a falência, porque não se justifica. Claro que você tem que dar direito ao processo legal, à defesa, mas não é possível que se passe 22 anos para se fazer um juros. Então, quase 1/4 de um século. É muito tempo, né? Vai ficar muito dramático. Agora, deputado, vamos falar agora dos trabalhos da Assembleia. Hoje, a partir das 2 da tarde, produtores rurais se reúnem para discutir, debater, aí vai ter o debate sobre a questão do MST. E tem também a indicação, né, digamos assim, a perspectiva de se formar uma CPI do MST também aqui na Assembleia. Essa CPI está dependendo de quê para ser formada? E como se vê essa questão do MST, as invasões de terra que estão acontecendo atualmente no Brasil? Discordo completamente e tenho tornado isso público. Eu faço parte da base do governador Jerônimo, do presidente Lula, mas não significa que eu tenho de concordar com invasão de terra. Não estou dizendo que eles concordam, que o governador concorda, até porque o governador está dando reintegração de posse imediata aqui na Bahia para essas invasões, mas eu não posso concordar com invasão de terras produtivas. Então, tenho deixado isso público. Sou favorável à reforma agrária. É claro que você tem empresários, produtores que têm milhares de hectares aí que não produzem nada, mas desde que obedeça todo o processo legal, que exista a desapropriação com termos justos, mas não invasão de terras, invasão de órgãos públicos, como nós assistimos a semana passada. O MST invadia a Embrapa, que se tem uma empresa de respeito pública nesse país, uma empresa que tanta riqueza gerou com as suas pesquisas, né? Parabéns para todos aqueles homens que se dedicam diariamente
a desenvolver novas sementes, novas variações de frutas e, de uma forma geral, o que trouxe e ajudou muito ao Brasil hoje ser um dos maiores produtores do mundo na agricultura, ser invadido pelo MST. Então, sou totalmente contra, tenho externado a minha posição, estou externando aqui novamente. Hoje vamos... Se a expectativa dessa reunião qual é? E como é que o senhor vê, por exemplo, a posição do presidente Lula com relação a isso? O que o senhor acha que falta ser feito? O presidente Lula, eu assisti, os seus ministros, né, falando, claro, por ele, dizendo que são contra as invasões, mas, de certa forma, não estão tomando algumas medidas, porque senão eles não estariam invadindo terras, como invadiram aqui na Bahia essa semana, novamente, como invadiram a Ibrapa, e tem previsão de novas invasões. O presidente Lula, que levou o Stedley, que para mim é um incendiário, levou para a China. Então, isso é uma demonstração indireta que está apoiando. Então, esses erros do presidente Lula ou da sua equipe, eu não posso comungar. Essa é a minha posição clara. Então, semana passada, semana anterior, o Movimento Sem Terra esteve na Assembleia, que é a Casa do Povo, é a Casa Democrática, desde quando eles obedeçam, que vá na ordem, todos lá são bem recebidos. Eles tiveram a MST na Assembleia semana anterior, é um direito deles, nós estamos no regime democrático, e hoje os produtores rurais estão lá na Assembleia. E qual é o objetivo dessa reunião? Qual é a expectativa do senhor com relação a essa reunião de hoje? Não, reunião, buscar apoio, mostrar o que está acontecendo na Bahia, o risco para tudo, para a economia, para tudo, porque não é fácil você estar produzindo, você dedica a sua vida 20, 30, 50 anos, às vezes é uma propriedade familiar de mais de um século ou mais, e de uma hora para outra você perder tudo, o nego entrar bagunçando, tocando fogo, fazendo churrasco dos animais. Isso não pode acontecer, isso é barbárie. Então estaremos lá, eu estarei presente, dando apoio, a minha posição é clara, e a CPI, para lhe responder, teve as assinaturas necessárias, mas como todos esses processos, eu mando para a nossa Procuradoria Jurídica. Eu sou pela lei. Então, o nosso procurador jurídico, é uma equipe de advogados experimentados, vão dizer se é possível ser instalada, se tem um fato determinado ou não, porque nós temos outra no momento, que também pedida na Câmara Federal. Então, quarta-feira, eu tive com o procurador ontem, devo estar recebendo o parecer, mandarei publicar, seguramente até quinta-feira a gente tem a decisão. O que os nossos advogados decidirem, sem problema nenhum, será instalada ou não, a depender do parecer do procurador jurídico. Bora comentar agora o seguinte, 100 anos, mais de 100 anos é ótimo, 100 dias de Jerônimo Rodrigues, de Lula, já foram completados. Que avaliação o senhor faz dos 100 dias, principalmente do governador do estado, Jerônimo Rodrigues? Olha, ainda está na fase de tolerância, como a gente diz, né? Porque mesmo que sendo continuidade do mesmo governo, digo mesmo governo porque foi Wagner, Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, o governador Jerônimo fez parte desse governo, tanto federal como estadual, foi secretário por último da Educação, mas de qualquer forma ele tem a sua forma de governar. Foram trocadas algumas peças na estrutura de secretários, de diretores. Essa viagem à China, claro, não posso dizer que perdeu, porque ele também foi atrás de investimentos, tentando trazer uma fábrica chinesa. A ponte também, né? Para se instalar, que tantos empregos foram perdidos e podem ser recuperados na antiga FOR. Foi atrás de ver como finaliza essa questão da ponte, que é um vetor de desenvolvimento fenomenal para o nosso estado, para a Bahia. Então, ele não pode dizer que foi perdido esse tempo, mas, de qualquer maneira, atrasou muitas ações. Ele tem entregue muitas obras, claro que obras que foram deixadas a serem concluídas, não foi possível concluir no termo do governador, do grande governador Rui Costa, e outras ações novas que ele está tomando. Então, ainda está na tolerância. Eu acredito que, a partir de agora, é claro que a cobrança vai ser maior. Como o senhor falou, são estilos diferentes, né? Wagner, Rui e Jerônimo. Qual é o estilo que o senhor, não digo admira, mas combina mais, se adequa mais? Ou se quiser falar de mira, pode falar também. Olha, as coisas não são perfeitas, né? Deus fez cada um de nós diferentes. Então, o governador, o ex-governador Wagner, hoje senador, você vai lá para brigar com ele e sai dando risada. Ele na conversa, com o seu jeito, diplomata, não tem como você brigar com ele. O governador Rui Costa já é mais técnico, já é mais objetivo, mas
cada um tem um estilo, que foi aprovado na Bahia pela quantidade de investimento nunca visto antes na história da Bahia. Então, é claro que eu queria o técnico com a maneira de Wagner. Então, não é possível. Então, o Rui é mais duro, ele é mais objetivo, né? E as pessoas, às vezes, querem comparar com o Wagner, que a gente não pode ser comparado. O governador Jerônimo também tem uma disposição muito grande, mas as pessoas já veem um modelo diferente de Rui. Tipo, é mais leve, é mais simpático. Então, o que a gente deseja que mesmo com a sua forma de governar, é que traga investimentos para essa enorme Bahia, para que a gente não tenha tanto desempregado e tanta fome. É isso que a gente deseja. E eu, como presidente da Assembleia, com todos os meus colegas, que eu aproveito para agradecer a todos, da situação e da oposição, temos aqui o colega Tiago Correia, que mesmo sendo da oposição, mas sempre tem ajudado o governo, porque ajudando o governo nos projetos, está ajudando a Bahia, está ajudando o povo. O senhor lida bem com a oposição, e qual é o estilo do senhor? A gente falou do estilo de Jerônimo, de Wagner, de Rui Costa, e o estilo do senhor, qual é? O senhor se define como? Eu me considero moderado, me dou com todos, às vezes não tenho uma cara de muito simpático, né, mas cada um é diferente. Mas eu me dou muito bem com todos os deputados da Assembleia, porque trato todos da mesma forma, respeitando a todos como deveria ser. Então, não é à toa que eu fui reeleito, mesmo tendo outro candidato à presidência da Assembleia, o deputado Hilton Coelho do PSOL. Eu tive 61 votos, ele teve 2. Claro, todo mundo tem o direito de pleitear a presidência da Assembleia. Então, acredito que aí diz um pouco da minha forma de tratar a todos os deputados. Deputado Adolfo Menezes, obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para todo o povo da Bahia com essa grande audiência, Cassimiro. Obrigado. Boa sorte aí sempre, viu? Eu falo sempre aqui no programa que quem ganha somos nós, a população. Eu sempre falo, desejo que o Bruno Reis faça uma excelente administração. Jerônimo, jogue duro. Lula também, o senhor também. Quem ganha é a população. Casimiro, se me permite, é isso que é a minha forma. Eu acho o seguinte, o presidente Bolsonaro, eu não votei nele. Nós estamos no regime democrático. Mas eu torcia que ele desse certo, porque o governo Bolsonaro dando certo, dá certo para o nosso país, onde a gente tem família, onde a gente vive, onde tem os amigos. A mesma coisa o presidente Lula. Eu acredito que todos deviam torcer que ele desse certo. Na hora da eleição, você trabalha, se quiser, para derrotar, para aprovar seu candidato. Porque o presidente Lula está com 77 anos, salvo engano. Daqui a 3 anos e meio, quando encerra seu mandato, vai estar com 80 anos. Então, ele já fez a parte dele aqui nessa terra, em termos de cargos políticos. Mas quem ganha é o Brasil. É assim que eu penso a política. A gente tem que torcer pelo Brasil. Obrigado mais uma vez, deputado.